no dia 30, no dia 30 deste mês, desse atual mês de junho, vai começar então, é o ultimato, ou seja, é o último dia que os sul-africanos deram a todos os estrangeiros para se retirarem da África do Sul. E como se não bastasse, as mortes já começaram. Dois sul-africanos já foram, dois moçambicanos já foram mortos, já foram linchados. O governo sul-africano que não conseguiu impedir até agora nada e tiveram uma reunião que eles chamaram reunião Cobra de emergência e no fim da reunião não conseguiram sair com uma certeza para dizer que não, só queremos que saiam os ilegais, não conseguiram. Então, uma maior parte dos cidadãos do Ghana, mesmo sendo legais, porque o Ghana é uma comunidade muito vasta aqui no Reino Unido, já abandonaram. Temos essa informação. Mas agora, os moçambicanos já começaram a sofrer e são vítimas. A União Africana, que devia ser a instituição que devia se pronunciar, que devia se bater sobre isso, bico cerrado, não está a falar nada. Por isso, família, vamos ficar atentos. Dia 30 desse mês, na África do Sul, vai acontecer exatamente o que a gente está a falar. Os pretos sul-africanos vão matar os outros seus irmãos pretos, preto contra preto, e nós ficamos no silêncio absoluto e não falamos nada. Minha DG Gica Teté, minha família, estamos juntos, estamos bora lutar. Chegaram a Moçambique traumatizado. Uns apenas com a roupa do corpo e outros com alguns pertences da bagagem. Mega pessoal, bem-vindos para o nosso vídeo, sou o vosso Boindalino, para quem não conhece. No vídeo de hoje vamos falar sobre o assunto que está acontecendo na África do Sul, certo? Muitas das vítimas acabam sendo moçambicanos e acaba rolando mais vídeos com muita agressividade. Parece que depois que eles foram falar com o presidente daquele país, parece que as coisas saíram do controle total das autoridades. Inscreva no canal, ativem as notificações que estão de partilhar vídeos que estão interessados no mundo. Esse é o pack a partir do canal 41 e outras coisas mais, certo? Vamos lá, vamos contextualizar aqui todo mundo, certo? Rola um vídeo da internet onde na qual aparece um angolano falando um pouco sobre o ultimato que se deu lá na África do Sul pela comunidade ganesa, né? Os ganeses que estão lá disseram, olha, agora nós temos aqui informações que existe um ultimato onde na qual esses movimentos independentes da África do Sul querem sim realmente limpar com todos os imigrantes. E eu fui atrás, pesquisei mais e, pasmem, poucos canais africanos acabam falando sobre o assunto. Qual é o canal que acaba cobrindo essa notícia? São canais internacionais independentes, certo? Mas tá bom, nós vamos falar aqui um pouco sobre essa questão toda, como é que a sociedade africana em geral acaba lidando com essa situação, como esses moçambicanos que acabam sendo mortos, certo? Porque tem manchete até mostrando aí, ou simbolizando aí, que mais de 12 moçambicanos acabaram sendo linchados nos últimos 2 meses. O assunto está saindo do controle. Bom, pessoal, o que está acontecendo na África do Sul é uma situação periclitante, onde nós vamos ver sociedades bem organizadas a tentarem lutar contra imigração legal e ilegal naquele país. Tudo acabam tendo respaldo dizendo que, olha só, os imigrantes acabam chegando aqui, estragam o nosso país. Além de aumentar a violência, eles acabam também roubando nossos empregos. As oportunidades de empreendimentos que o nosso país acaba oferecendo são todos resgatados pelos imigrantes. E na sua maioria são imigrantes que acabam se dando bem naquele país. E tem muitos imigrantes que acabam entrando nas favelas, nossas irmãs, e outras coisas mais. Eles praticamente proliferaram a nossa sociedade. O que nós queremos é que todos esses imigrantes, legais e não legais, saiam do país independentemente das motivações e independentemente de tudo que eles já tiveram conquistado aqui. Nos deixa com o nosso país e nós vamos dar conta do recado, certo? É isso que se ouve nas manchetes e nos vídeos que vai rolando, né? Principalmente pela comunidade angolana que está lá e pela comunidade moçambicana que também está lá. Ouve-se muito isso de que os sul-africanos realmente querem. Isso é complicado porque acaba sendo proliferado também nas outras cidades. Essa confusão toda não é de agora, certo? Muito tempo atrás, Moçambique foi um dos países que praticamente acabou ajudando a África do Sul, de alguma forma ajudando, né? Com mão de obra. O que é que aconteceu na África do Sul, pessoal? Nos anos 50 instalou-se um regime chamado Apartheid lá na África do Sul, onde na qual legalmente eles retiravam os direitos do povo sul-africano negro e eles não tinham praticamente dignidade.
muitos deles acabaram sendo mandados nas minas, trabalhando de forma totalmente escravizada, muitos morreram lá, e muitos moçambicanos, nos anos 80, quando Moçambique tinha guerra, acabaram preferindo viver aquela escravidão que teve lá na África do Sul, do que ficar na guerra civil lá nos anos 80, em Moçambique, certo? Então os moçambicanos, de alguma forma, eles acabam participando na história de sofrimento que a África do Sul carregou por muito tempo. Só que nos anos 90, especialmente em 1994, a África do Sul vê Nelson Mandela subindo na presidência como o primeiro presidente negro daquele país, dando fim assim ao apartheid. Com o fim ao apartheid, entregou-se de novo a dignidade para a população, onde na qual iniciou-se um regime de reconstrução social. Muitos daqueles que acabavam tendo muitas terras, digo daqueles sul-africanos brancos, foram obrigados a entregar algumas terras. Claro, Nelson Mandela indemnizou as pessoas. É constitucional a restituição de terras, certo? É constitucional. Muitas pessoas voluntariamente ou involuntariamente acabaram entregando as terras, né? Porque o processo foi muito lento. E nessa lentidão do processo acabou surgindo muita frustração daquela população que era maioritária preta para aqueles que eram os detentores da riqueza daquele país. E a política não era eficaz. E isso acabou suscitando dúvidas se realmente aquele governo que foi instalado lá, na era de Nelson Mandela, estava a trabalhar o suficiente para restituir as propriedades, principalmente as terras férteis e terras ricas em minas, diamantes, não sei quantos, para povos negros. E em 2008 surge aí um tumulto, praticamente as pessoas não queriam mais. Queremos que os imigrantes saiam daqui, e lutaram também contra os brancos, que eram detentores de quase toda a capital. E daí veio nova restituição, certo? Com um pouco mais de processo coercivo. Tempo mais tarde, vimos mais uma confusão, onde na qual os sul-africanos começaram a se organizar, operação como Operação do Douglas, acabaram surgindo com foco civil, pessoal, não militar, foco civil. Acabaram surgindo para tirar todos os imigrantes daquele país. Não surtiu efeito também. E o que mais lhes irrita, segundo eles, é que eles vêm muito tempo batendo na mesma tecla e o governo vem dando sempre a mesma promessa de que sim, realmente ele precisa apertar um pouco e frear essa imigração que acaba assolando, essa imigração desenfreada que acaba assolando aquele país, porque boa parte daqueles imigrantes acabam sendo africanos também. Ponto. Muitos africanos de todo o continente acabaram falando assim, olha, os sul-africanos são racistas, os sul-africanos são preconceituosos, os sul-africanos são xenófobos. E realmente, de alguma forma, isso foi se expandindo. E os sul-africanos começaram a ganhar uma imagem totalmente ruim ao nível do continente africano. Então foi passando, em 2019, nós vimos uma mexida digital, certo? Vemos uma mexida digital. A extrema esquerda daquele lado, a extrema direita daquele lado, o centrão a discutirem também do outro lado. Até que em 2025, no princípio, vimos uma quase implosão, onde grupos organizados com marreta, não sei quantos, começaram a ir para as ruas e identificar quem era imigrante legal e não legal, e a ser expulso. Davam-lhe prazos, tens 2 dias para sair do nosso país. Eles, inclusive, entraram nos hospitais para remover os doentes que estão estrangeiros dos hospitais, independentemente se vão morrer ou não, eles não queriam saber, vão para a rua. E também não tinham direito de ficar na rua. Foram nas escolas infantis para tirar os filhos de imigrantes daquela instituição. Para vocês darem conta que é tão extremista, eles disseram assim, olha, até filho de imigrante, sabe aquele filho de imigrante que nasceu aqui na nossa terra, não é reconhecido, tem que sair daqui também junto com o pai, certo? Ele removido todos os direitos. Tempo depois, eles foram convocados pelo presidente daquela república, Cyril Ramaphosa, e praticamente eles conversaram, apertaram as mãos e, claro, o Cyril Ramaphosa apelou calma e cautela e apelou principalmente velar pela dignidade humana. Os direitos humanos devem prevalecer sobre os outros que estão a se pairar naquela região. O que é que acontece, pessoal? A república praticamente admitiu que existe um processo lento no desenvolvimento e na diversificação social e de oportunidades naquele país. Em contrapartida, também admitiu que realmente existe uma fraqueza enorme na contenção de imigrantes ilegais, entretudo nas suas fronteiras vizinhas, que acabam sendo totalmente aberta, e em 2019, inclusive, tem um documentário aqui nesse canal, eles praticamente decidiram construir um muro, igual aquele que
os Estados Unidos da América construiu com o México, certo? Então o presidente praticamente disse: nós admitimos, nós devemos apertar mais e confiam em nós que nós vamos dar um jeito de legalizar. O processo de legalidade acaba sendo muito demorado e os imigrantes não param de chegar. O que acontece, pessoal? A classe empresária daquele país quer pagar pouco. Então o que eles fazem? De alguma forma ou outra, eles aprovam a emenda para que os estrangeiros entrem sem problema algum naquele país. Isso frustra os sul-africanos nativos, certo? Eles dizem que não pode ser assim, o governo tem que dar um jeito. Porque os trabalhos que esses estrangeiros africanos vêm fazer aqui são trabalhos que eles pagam pouco. E esses empresários só pagam pouco porque tem muita mão de obra. E eles praticamente não reclamam, eles só aceitam um pouco que recebem. E isso acaba destruindo a nossa sociedade, construindo assim uma classe submissa. Eles não queriam isso não, rapaz. Tá bom, eles apertaram a mão, falaram ao presidente: a partir de agora você cuida da situação. Eles foram para as ruas de novo, entendeu? Deram as costas no presidente e foram nas ruas de novo. E dessa vez muito mais agressivo do que no princípio do ano. Nós estamos a ver pessoas a serem chicoteadas ao passo que sangram e perdem a vida ali mesmo. E é muito doloroso ver muitos africanos sofrerem na mão dos africanos. Independentemente, né? Não vamos falar que é africano sofrendo na mão de africano. Estamos a falar de ser humano sofrendo na mão de outro ser humano. É lastimável ver isso, entendeu? Aquilo que diziam, né? O sonho de um opressor. O sonho de um oprimido é ser opressor. Quem diz isso não mentiu, rapaz. Entendeu? Praticamente é isso que estamos a ver. E muitos daqueles que acabavam sendo agredidos acabavam sendo africanos vizinhos. Entendeu? Zimbábue, Botsuana, Moçambique. Não vimos relatos de angolanos a serem invadidos. Não vimos relatos de angolanos serem agredidos. Porque de uma forma ou outra, nós angolanos temos um perfil respeitado aqui na África. Nós somos americanos de muitos países africanos. É como se fosse uma espécie de visão que eles têm de nós, certo? Como se Angola fosse perfeito, Angola tivesse um desenvolvimento econômico. E realmente, Angola comparado aos outros países, aquele está fudido. Então existe um pouco de respeito relativamente a isso. Fora que existe uma comunidade muito grande dos sul-africanos aqui na banda. E olha que um dos países que também existe uma comunidade muito grande de sul-africanos é a Nigéria. Só que muitos nigerianos também foram agredidos lá. Então, o que aconteceu? Vimos relatos de embaixadas lá fora a serem invadidas. Entendeu? Ponto. O que acontece, pessoal? Primeiro, sobre essa visão, na qual eles vão falar com o Presidente da República, dão as costas, mesmo com as promessas que o governo fez, e preferem continuar com arruaças, ultimatos e amedrontar a população, mostra uma fraqueza plena daquele governo frente aos seus cidadãos. Os órgãos de soberania, como por exemplo a Força Militar, na Força Militar não encosta nisso, como os policiais, a Força de Intervenção Rápida, aqueles que cuidam da defesa civil, acabam sendo usurpados as suas funções, certo? E isso é perigoso. É perigoso porque acaba saindo do controle. Existiam relatos de que, por exemplo, a Operação do Dula, que era só um movimento cívico de mudança, acabou ou está acabando se tornando um movimento paramilitar de coerção para a expulsão de imigrantes, legais e ilegais. Ou seja, em poucas palavras, eles estão a ter arsenal para conseguir lidar ou para conseguir expulsar os imigrantes ou para conseguir amedrontar imigrantes. Existem líderes da Operação do Lula que andam armados, parceiro. Isso não é brincadeira, certo? Isso não é brincadeira. Então, de alguma forma, mostra uma fraqueza plena do poder policial que existe na África do Sul. E, de alguma forma, ridiculariza totalmente o poder de Cyril Ramaphosa, porque Cyril Ramaphosa é um presidente que já vem sofrendo muitos ataques políticos, né? Críticas, e muitos acabam dizendo que Cyril Ramaphosa não está preparado para fazer contenção e conseguir alegrar a população daquela região, certo? Então, de alguma forma, os políticos vão se aproveitar disso. E isso vai servir de instrumento político para as próximas eleições. Ponto. O que acontece, pessoal?
A África do Sul também, de alguma forma, acaba mostrando que não se importa tanto assim com os vizinhos. Porque só imigrantes africanos é que estão a ser escorraçados. E ali nos obriga a convocar a soberania de dois órgãos diferentes. O primeiro é a União Africana. Onde é que está o poder da União Africana sobre os países membros? Onde? Onde é que está? Certo? Onde é que está a nota de repúdio? Onde é que está a ação para tentar apaziguar que os cidadãos africanos não sejam maltratados em um território africano? Onde é que está a União Africana? Isso nos obriga a evocar a União Africana, certo? Isso também nos obriga a evocar a SADC. Não dá. Por que vai se evocar a SADC? Uma das maiores propostas da construção da SADC é a integração econômica da África Austral, certo? O próprio nome diz isso. A integração da economia da África Austral. E, de alguma forma, esses africanos que acabam sendo imigrantes lá na África do Sul, eles são uma classe de trabalhadores. São uma classe de trabalhadores que precisam de atenção do próprio governo. Porque eles pagam imposto. Eles não vivem lá só vivendo arbitrariamente, não. Eles pagam imposto. E, de alguma forma, eles fazem a economia daquele país andar. Eles são uma engrenagem essencial. E eles estão sendo escorraçados. E essa agressividade, essa brutalidade, acaba mostrando que os interesses econômicos entre os países da SADC acaba sendo inútil. Tudo isso por quê, pessoal? Existe um projeto que era para ter início em 2020. 2020 passou e deu-se desculpa da pandemia e alargaram. Agora é 2030, 2031, 2038. O que é isso, pessoal? É um projeto que obriga a interligação rodoviária de todos os países da SADC. 15 mais 1, certo? São 16 países. Para ter uma ligação na qual nós que somos cidadãos da SADC teremos uma livre circulação. Teremos isenção de imposto, exportações e importações serão muito suscetíveis. Teremos uma logística muito funcional e teremos também uma cooperação econômica entre nós cidadãos independentes. A economia africana praticamente ia fluir, nós seríamos um só. Tanto é que isso já funciona de algum modo, né? Porque hoje em dia existe, por exemplo, que todo mundo sabe já, a Carta da SADC. Com a Carta da SADC você pode conduzir em toda parte da SADC, certo? De todos os países que faz parte da SADC, você pode pegar teu carro e ir lá conduzir. Entendeu? Então, de alguma forma, esse é um projeto que também precisa ser respeitado nesse âmbito, porque boa parte dos cidadãos que estão a ser expulsos lá na África do Sul com brutalidade e com a total ausência do jus império daquele Estado, são cidadãos da SADC. Um membro da SADC não consegue proteger um cidadão da SADC? Exatamente. Então, esses dois órgãos precisam ser invocados de uma forma muito expressa, certo? Ponto. Precisamos também meter o pé no chão, né? Problemas na África do Sul é de décadas. Uma resposta agora não terá uma mudança significativa, porque isso vai voltar a acontecer. Cedo ou tarde vai voltar a acontecer, certo? Pode não ser da mesma brutalidade, ou pode ser uma brutalidade maior, mas vai voltar a acontecer. E onde nós temos interesses econômicos, não existe uma interrupção de negócio. Não vamos ter uma desconexão economicamente dos países. Por quê? Existe uma coisa muito interessante que nós devemos meter aqui como fator. Por que os países africanos acabam não obrigando formalmente a África do Sul a agir? A África do Sul é gigante, a África do Sul é rica. Boa parte dos serviços digitais que os países africanos utilizam são sediados na África do Sul. E a África do Sul, querendo ou não, acaba sendo um dos países com mais empresas espalhadas em toda a África, certo? Existem negócios que esses países têm com a África do Sul. E de alguma forma, eles são obrigados a ter cautela em se posicionar. Tudo isso por quê? Porque onde tem interesses econômicos, interesses político-social, que não tem resultado econômico, segundo a visão do Estado, a economia prevalece, os business vão prevalecer. Então, de alguma forma, os analistas políticos vão falar sobre isso, analistas políticos independentes, porque esses conflitos
em cada 5 anos ele ressuscita. É como se fosse uma fênix, certo? Ponto. Agora, pessoal, eu estava a ver algumas entrevistas disponibilizado aqui no YouTube, onde na qual muitos dos líderes desses movimentos acabaram de dizer assim: nós não somos xenófobos. O que nós queremos é que esses imigrantes sejam capacitados lá, depois é que devem vir. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque é muito interessante analisar isso de uma forma mais fria. É muito interessante. Para no canal, até não esqueçam de partilhar o vídeo que estão interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.